Olá, pessoal. Meu nome é Monique Machado e hoje eu vou apresentar um tema fundamental dentro da área de sistemas distribuídos e computação paralela, o OpenMPI. Essa tecnologia é essencial em ambientes de alto desempenho, conhecidos como HPC, e é amplamente utilizada em supercomputadores, simulações científicas, pesquisas acadêmicas e até em aplicações modernas de inteligência artificial. Nesse vídeo, eu vou explicar desde o conceito básico até como o OpenMPI atua na prática, sua arquitetura, instalação, modelo de programação, comunicação entre processos e a importância que ele tem para a eficiência e a escalabilidade de sistemas complexos. Então, falando agora um pouco do problema. Para entender o motivo do OpenMPI existir, precisamos primeiro falar sobre o limite do processamento serial. Em um modelo serial tradicional, o único processador executa uma sequência de instruções, uma de cada vez. Isso é eficiente para tarefas simples, como cálculos básicos, edições de texto ou operações locais. Mas quando falamos de problemas complexos, o desempenho cai drasticamente. Imagine, por exemplo, simular o clima global, processar imagens de telescópios espaciais ou treinar uma rede neural com bilhões de parâmetros. São tarefas que exigem milhões de operações simultâneas, e um único processador simplesmente não consegue lidar com essa carga em tempo hábil. É aí que surge a computação paralela. A ideia de dividir um problema em várias partes menores que podem ser executadas ao mesmo tempo, cada uma em um processador diferente. No entanto, dividir o problema é só metade da solução. O verdadeiro desafio está a fazer com que essas partes conversem entre si de forma eficiente, trocando dados, coordenando tarefas e mantendo a coerência do resultado final. Esse desafio de comunicação e coordenação é exatamente o que o OpenMPI resolve. Ela é a ponte que permite que vários processos trabalhem em conjunto, como se fossem um único sistema coeso. Agora, tendo um pouco de introdução ao que é o OpenMPI, é uma implementação de código aberto ao padrão MPI, Message Passing Interface. O MPI, na verdade, não é um software, mas sim uma especificação, um conjunto de regras e funções que define como os processos devem se comunicar em um ambiente paralelo. É como se fosse um manual de boas práticas que qualquer implementação pode seguir. O OpenAPI surgiu justamente como uma dessas implementações, robusta, eficiente e totalmente gratuita, permitindo que desenvolvedores e pesquisadores usem a API do MPI em diferentes plataformas e linguagens, principalmente C, C++ e Fortran. A função do MPI é fornecer uma camada de abstração de comunicação, ou seja, ele cuida de todo o transporte de mensagens entre processos, seja via memória compartilhada, rede Ethernet ou interconexões de alta velocidade, como o InfiniBand, sem que o programador precise lidar diretamente com os detalhes de baixo nível. Com isso, o OpenMPI se tornou uma das bibliotecas mais importantes da computação paralela moderna, permitindo o desenvolvimento de aplicações escaláveis, portáteis e de alto desempenho. Agora, falando um pouco sobre a história, o contexto, a história do OpenMPI é a parte da própria evolução da computação paralela. Nos anos 80 e início dos anos 90, existiam diversas bibliotecas de passagens de mensagens, como o PVM e o P4, mas cada uma possuía sua própria sintaxe e forma de comunicação, o que dificultava essa padronização. Em 1994, os pesquisadores de várias instituições uniram esforços para criar o MP1, uma especificação que consolidava as melhores práticas e definia um padrão único de comunicação entre processos. Anos depois, o MPI-2 trouxe recursos mais avançados, como comunicação dinâmica e paralelismo híbrido. Em 2004, houve a necessidade de uma implementação moderna e unificada que levou à criação do OpenMPI, uma fusão entre os projetos MPI, LA-MPI e LAM-MPI, com o apoio de universidades e centros de pesquisa. Hoje, o OpenMPI é o padrão de fato na indústria, compatível com o MPI 4, e está presente nas principais plataformas HPC do mundo, desde clusters universitários até supercomputadores classificados no ranking Top 500. Falando agora um pouco sobre a arquitetura, sobre o seu funcionamento, o OpenMPI é um sistema modular e altamente otimizado. Ele atua como uma camada intermediária entre a aplicação e o sistema operacional. Quando executamos um programa com o OpenMPI, ele cria processos independentes, chamados de ranks. Cada rank
tem um identificador único e pode ser localizado em um nó diferente do cluster. Os nós, também chamados de nodes, em inglês, são computadores físicos, cada um com seu processador e memória. Já os processos são instâncias do seu programa, podem estar no mesmo nó ou distribuídos pela rede. O OpenMPI utiliza uma estrutura chamada MCA, Modular Component Architecture, que detecta o hardware e escolhe automaticamente o componente mais adequado para a comunicação. Por exemplo, usar memória compartilhada quando os processos estão no mesmo nó ou InfiniBand quando estão em nós diferentes. Essa arquitetura garante portabilidade e eficiência, permitindo que o mesmo código MPI seja executado em diversos ambientes diferentes, sem necessidade de ajustes manuais. Além disso, o OpenMPI integra-se diretamente com o sistema operacional e com os drivers de rede, otimizando a comunicação e reduzindo a latência entre processos. Isso é o que torna o OpenMPI uma solução confiável para aplicações científicas e industriais que exigem precisão e desempenho. A instalação do OpenMPI é bastante flexível. Ele requer apenas um computador compatível com o GCC para C++ ou C ou GFortran para Fortran, além das bibliotecas de desenvolvimento específicas do sistema. O ambiente mais comum e preferido é o Linux, especialmente distribuições voltadas a servidores e clusters, como Ubuntu, Red Hat. Também é possível utilizá-lo em Mac, que é ótimo para o desenvolvimento local e testes. Embora o Windows não seja o ambiente mais nativo para MPI, atualmente o WSL2, subsistema Linux dentro do Windows, permite rodar o OpenMPI com excelente desempenho. Em termos de aplicação, o OpenMPI é encontrado tanto em clusters, grupos de computadores comuns conectados por redes, quanto em supercomputadores, que possuem interconexões otimizadas e centenas de milhares de núcleos de processamento. Isso mostra a versatilidade do OpenMPI. Ele é usado tanto em um laboratório de pesquisa quanto em um centro nacional de computação científica. Falando agora sobre o modelo de programação. O modelo de programação mais utilizado no MPI é o SPMD, que significa que a sigla em inglês se traduz como Single Program Multiple Data, que significa um único programa sendo executado simultaneamente por vários processos, cada um com seus próprios dados. Em outras palavras, todos os processos rodam o mesmo código-fonte, mas realizam operações diferentes dependendo do seu rank. Por exemplo, quando rodamos o comando, um comando específico, estamos dizendo ao OpenMPI para iniciar 4 instâncias do mesmo programa. Dentro do código, cada processo pode consultar seu identificador único através da função MPI comRank e o número total de processos com consize. Assim, podemos condicionar comportamentos diferentes. O processo de rank 0 atua como mestre, coordenando o trabalho enquanto os demais executam as partes específicas da tarefa. Esse modelo é extremamente poderoso, pois combina simplicidade de implementação com escalabilidade. É a base para aplicações científicas distribuídas e simulações massivas que rodam em milhares de processadores simultaneamente. A comunicação ponto a ponto é o coração do MPI. Ela permite que o processo envie informações diretamente para outro. O MPI oferece funções como MPI Send para enviar mensagens, MPI RecV para recebê-las. Essas comunicações geralmente são bloqueantes, o que significa que o processo emissor ou receptor só continua sua execução quando a operação de envio ou recebimento é concluída. Isso garante uma sincronização natural e evita a perda de dados. Além das versões básicas, o MPI também possui comunicações não bloqueantes, como o MPI eSend, MPI eRec, que permite sobrepor a comunicação e o cálculo, otimizando o desempenho. Essa flexibilidade é o que permite construir algoritmos paralelos eficientes, ajustando o tipo de comunicação de acordo com o comportamento da aplicação. Falando agora um pouco sobre comunicação coletiva, que são operações em grupo, nas quais vários processos participam simultaneamente. O broadcast é usado quando o processo, normalmente o mestre, precisa enviar o mesmo dado a todos os outros. Isso é útil, por exemplo, para enviar parâmetros iniciais de uma simulação ou uma configuração global. Já o scatter é o oposto.
O processo entre o mestre distribui as partes diferentes de um conjunto de dados para cada processo. Essas operações são altamente otimizadas no OpenMPI, aproveitando a estrutura física da rede. O algoritmo de transmissão pode mudar automaticamente. Por exemplo, em redes, o InfiniBand e o Op- em- ai, perdão. Por exemplo, em redes InfiniBand, o OpenMPI pode utilizar topologias em árvores para reduzir a latência. Essa inteligência é embutida é o que garante que o OpenMPI tenha desempenho consistente em diferentes plataformas. Falando um pouco sobre a comunicação coletiva. Se o scatter distribui dados, o getter faz o movimento inverso. Ele coleta os resultados de cada processo e junta tudo em um único processo, geralmente o rank zero. Já o reduce adiciona uma camada de processamento durante essa coleta. Em vez de reunir apenas os dados, ele aplica uma operação como soma, média, máximo ou mínimo. Por exemplo, se cada processo calcular uma soma parcial, o MPI Reduce pode combinar tudo em um único valor final, economizando comunicação e processamento. Esse tipo de operação é essencial em aplicações científicas, que dependem de agregação de resultados, como simulações numéricas, análise de dados ou aprendizado de máquina. Falando um pouco sobre sincronização, um dos grandes desafios em computação paralela é manter a sincronização entre processos. Como cada processo pode determinar suas tarefas em tempos diferentes, dependendo da carga, do trabalho e do hardware, é preciso criar pontos de controle. A função barrier serve exatamente para isso. Ela cria uma barreira lógica no código, onde nenhum processo pode continuar até que todos tenham chegado a esse ponto. Essa sincronização garante integridade nos resultados, impedindo que um processo avance para a próxima etapa antes que os demais concluam a anterior. Em aplicações reais, isso é essencial para evitar inconsistências, especialmente em simulações iterativas ou cálculos dependentes em múltiplas fases. O OpenMPI é o verdadeiro sistema nervoso da computação de alto desempenho. Ele possibilita que milhares ou até milhões de processos trabalhem em harmonia, trocando informações de forma eficiente e escalável. Hoje, o OpenMPI está em praticamente todas as áreas que dependem de grande capacidade computacional, seja ela previsão climática, modelagem atmosférica, simulação em física de partícula, biologia molecular, astrofísica, treinamento de redes neurais, inteligência artificial, renderização de efeitos visuais em cinemas e em jogos. Em resumo, o OpenMPI é uma das tecnologias hoje que tornam possível a ciência e a inovação na escala que temos hoje. Entender o funcionamento não é apenas dominar uma biblioteca, mas compreender a base de todo como o mundo moderno processa essa informação paralela em alta escala. E é isso. Muito obrigada. E esse foi um mergulho rápido nos conceitos fundamentais de OpenMPI.